Então, nesse instante, nós vamos agradecendo mais uma vez ao Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos aqui em seu nome, hoje, profundamente agradecidos por termos aqui junto conosco o nosso querido amigo Daniel, que vai nos ajudar a entender, a estudar um pouco mais André Luiz, desse capítulo tão importante que fala sobre o processo reencarnatório. Vamos agradecendo a equipe de André Luiz que está aqui junto conosco, a equipe dos nossos mentores, do mentor que cuida do nosso trabalho, pedindo assim a Cristina que faça a prece inicial para nós. Pai de infinito amor e sabedoria, nos inspira agora para que possamos, com esse estudo, aprender mais sobre a reencarnação, para podermos mantermos no caminho que traçamos para o nosso progresso espiritual, para que também possamos auxiliar o nosso próximo, os nossos familiares, todos aqueles que atravessam o nosso caminho. Pai de infinito amor, que possamos receber as tuas bênçãos, que possamos acalmar nossos corações, abrir nossa mente para esses ensinamentos, e que a paz que Jesus nos mostrou possa estar conosco e possamos mantê-la em nosso lar. Que assim seja. Graças a Deus, e assim nós vamos aí dando as boas-vindas para o nosso querido amigo Daniel, que hoje vai ser o nosso mensageiro aí, o nosso missionário da luz, ajudando a gente a entender o capítulo. Dani, obrigada de estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, muito obrigado mais uma vez por me convidarem, é sempre bom estar com vocês, inclusive quando a gente faz isso à distância, né? A câmera nos traz perto uns aos outros e é sempre gostoso a gente poder estreitar esses laços, ainda mais quando a gente fala de André Luiz, não é verdade? É sempre um bom papo. Verdade. Então, vamos nessa? Vamos. Então conta pra gente aí o que você sentiu aí desse capítulo 12, o que mexeu mais com você? Olha, cabe a gente fazer uma pequena lembrança de que é o capítulo 12, como você falou, né, dos Missionários da Luz, e o título do capítulo é Preparação de Experiências. E é um capítulo fantástico. E se você não leu ainda e está vendo esse vídeo, leia, porque é um buffet de maravilhas, de petiscos espirituais para a gente aprender muita coisa boa, né? E nesse capítulo também, se a gente for fazer um pequeno apanhado a respeito da história, antes da gente entrar nos pontos principais, ou pelo menos nos pontos mais salientes da nossa interpretação, o nosso desejo de conversa hoje, a gente vai encontrar o nosso amigo André Luiz aprendendo no mundo espiritual, junto com o mentor Alexandre e o amigo Alexandre, que são visitados então por Herculano, que pede a ajuda de Alexandre para que ele vá conversar com o amigo Segismundo, que está prestes a reencarnar, né? Que ele vai conversar com o Segismundo e com Adelino também. E é uma trama interessantíssima, quase digna de novela, embora seja muito atual no nosso dia a dia, na nossa vida em geral, né? Se a gente se lembra dos capítulos anteriores e das obras anteriores também de André Luiz, a gente vai ver que há sempre uma correlação entre as coisas, né? E nesse caso, Segismundo, que sempre foi muito amável, muito útil, está se preparando para reencarnar, e ele vai reencarnar, então, de acordo com o plano espiritual, junto a Raquel e Adelino. E lembrando a todos que Segismundo então, teria matado o Adelino numa vida anterior, por causa de Raquel. E essa trama, então, vai se resolver, de certa forma, com Adelino e Raquel agora já reencarnados, casados já acho que uns 4 anos, preparando-se para aceitar a reencarnação de Segismundo como filho, fazendo esse incrível triângulo
afetivo completo e restaurado. Só que, no entanto, Adelino, o pai encarnado, chegando mais perto da hora da reencarnação, ele começa a ter outros pensamentos. E ele começa, então, a não mais querer a encarnação de Segismundo, que já estava planejada e que ele já tinha aquecido. E cria, então, um problema, porque Segismundo fica também dolorido e, inclusive, um pouco com raiva a respeito disso. E o nosso amigo Herculano vem, então, a pedir ao amigo Alexandre para que vá conversar com Segismundo e com Adelino, para que, então, eles se lembrem daquele planejamento que já havia sido feito no mundo espiritual e que todos tinham concordado e elaborado, e para que, então, Segismundo possa reencarnar nos braços de Raquel e Adelina. Então, essa é uma história muito interessante, muito fascinante, porque, para mim, me traz sempre a lembrança dessa dicotomia que a gente tem entre a nossa vida física e a espiritual. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é muito interessante a gente ver que no mundo espiritual a gente traça planos incríveis com a ajuda dos mentores espirituais, a gente planeja muitas coisas, mas que realmente a vida física não é fácil. Porque quando nós encarnamos, quando nós adentramos nesse escafandro do corpo físico, muitas vezes o nosso espírito titubeia um pouquinho, dá uma pequena recalcitrada e pensa mais uma vez se realmente era isso que a gente queria, né? Então há uma certa tensão entre o nosso eu encarnado, o nosso eu físico e o nosso eu espiritual. Eu acho isso tão fascinante, né? Porque são dois lados de nós mesmos. O eu espiritual, né? que se reaviva de noite, que vai e viaja e conversa com os mentores e se lembra daquilo que é mais importante para a gente, e o eu físico, que somos nós quando nós estamos encarnados e nos esquecemos um pouquinho daquilo tudo, né? Então é muito curioso a gente ver que é quase um mundo bem diferente, né? E que o eu físico muitas vezes quer algo e o eu espiritual, que nós somos nós mesmos, quer algo completamente diferente, né? Então, muitas vezes isso me fascina muito porque eu me pego pensando se aquilo que eu quero quando eu estou aqui está realmente alinhado com as minhas necessidades espirituais. Se quando eu vou dormir de noite, eu saio, desdobro no meu corpo e penso assim, meu Deus do céu, o que eu estava pensando durante o dia? Como é que eu poderia querer aquilo? Está claramente em contradição com aquilo que é melhor para mim. Mas mesmo assim, a gente não consegue ainda associar a vida no corpo físico com a vida no mundo espiritual, né? Mas por que eu digo isso? Eu digo isso porque o nosso amigo Adelino aqui é um exemplo claro disso. Ele tinha concordado em receber o nosso amigo Segismundo no corpo físico. O Segismundo também já tinha aceitado, Raquel concordado, todos estavam plenamente cientes, fizeram esse plano e com certeza estavam esperançosos que conseguiriam fazer isso para resolver esses problemas de ordem espiritual que seria necessário realmente endereçar. E, no entanto, na hora H, na hora que nós estamos aqui, Adelino empaca, né? Adelino empaca e do ponto de vista espiritual já não quer mais. Então eu me pergunto, será que a gente faz isso também com nós mesmos? O que será na nossa vida de hoje que a gente está lutando contra, mesmo esses percalços já tendo sido planejados do lado de lá? Eu imagino nós mesmos planejando a nossa vida do outro lado, com a ajuda dos mentores espirituais, e não falando a nós mesmos, nós vamos fazer isso, nós vamos passar por essas dificuldades para aprender isso, e quem sabe conseguiremos sairmos vencedores. A gente chega aqui e muda de ideia rapidamente, né? E é bem fantástico. E é engraçado como o nosso mundo físico, a nossa sociedade, o patamar onde nós estamos, ainda está bem assim, de cabeça para baixo, né? Desalinhada com o mundo espiritual. Porque o que a gente considera como vitória aqui, muitas vezes, não é a vitória no mundo espiritual. E vice-versa, né? Então, eu fico pensando muito a respeito disso hoje em dia.
E esse capítulo é fascinante porque ele nos lembra disso de várias maneiras. Mais tarde a gente vai ver, então, André Luiz seguindo o nosso amigo até um prédio, né? um departamento onde eles planejam a reencarnação do corpo físico. E então André começa a conversar com um amigo Manassés, se eu não me engano o nome dele, e começa a ver o planejamento que vai dentro do projeto de reencarnação, como os corpos são planejados, a razão disso, como as coisas se desdobram, etc. e tal. E a gente vê a quantidade de trabalho e planejamento que é posta em vários casos de reencarnação nessa vida. E a gente começa também a pensar e a questionar se os nossos marcadores de sucesso são realmente invertidos. Por exemplo, um dos bate-papos interessantíssimos, na verdade vários lá, é sobre a hereditariedade fisiológica do corpo físico, né? E nós, em primeiro cunho, nos espantamos um pouco ao ver uns amigos espirituais indo ao planejamento e pedindo para que o corpo físico não seja perfeito. E aí a gente se pergunta, meu Deus do céu, vem o verão aqui e a gente quer todo mundo entrar num biquíni ou numa sunga bonita e estamos todos pedindo um corpo maravilhoso. E do outro lado, estão nossos amigos já mais bem preparados pedindo um corpo não tão bonito para que eles não caiam na tentação e na dificuldade do ego e da vaidade. E a gente vê, meu Deus do céu, como são diferentes as coisas, não é verdade? E leva a gente a pensar muito a respeito dessa realidade inversa. Porque a gente começa a aprender, lendo André Luiz e, claro, também as outras lições do Espiritismo, os outros materiais do Espiritismo, que quando a gente vê um corpo físico aqui na Terra menos perfeito, é uma alma trabalhando algo específico. E quando a gente toma essa perspectiva espiritual maior, ou seja, quando a gente deixa o eu espiritual pensar, ao invés do eu físico, né, que está dentro de nós, a gente vê que essas pessoas estão num caminho de redenção espiritual maravilhosa. Então, na verdade, aqueles que parecem ser os deficientes, entre aspas, né, do corpo físico, são os grandes vencedores do espírito, porque eles estão passando por dificuldades agora para poderem, ao retorno do mundo espiritual, se livrarem então desses débitos, dessas dificuldades que eles mesmos trazem consigo. Enquanto nós, muitas vezes aqui, com o nosso corpo físico, né, ainda não temos a força e a fortaleza de espírito de poder passar por essas dificuldades. E quem sabe no futuro teremos que passar por essas dificuldades, mas não temos as forças físicas ainda para fazer tal. Então leva a gente muito a pensar nisso, né? E a gente então para de ver aqueles que têm essas deficiências físicas como os pobres coitados do corpo físico, mas verdadeiros heróis do espírito que já têm a capacidade espiritual de vencer esse obstáculo, porque afinal de contas, Deus não daria para nós esse obstáculo da deficiência física, por exemplo, se nós não tivéssemos a capacidade de sobrepô-lo, não é verdade? Então, muitas vezes eu me pego pensando e vendo como as nossas prioridades no mundo físico muitas vezes estão ao revés, estão completamente trocadas. E esses diálogos de André Luiz, no lado de lá, com os amigos e os trabalhadores espirituais, nos lembram muito disso, né? Nos lembram da necessidade de pensarmos sempre com os olhos do espírito primeiro e depois com os olhos do corpo físico. E, claro, também somos lembrados nesse próprio capítulo também que o corpo físico é uma ferramenta incrível. Uma das cenas que eu acho fantástica, que realmente acho que nenhum filme poderia fazer jus, e somente na nossa imaginação realmente ela pode desabrochar de maneira mais assim magnífica, é aquele momento onde André Luiz está também lá em cima e se depara com duas esculturas, entre aspas, dentro desse escritório, né, desse departamento. E são duas esculturas do corpo físico masculino e do corpo físico feminino,
Mas essas esculturas, esses modelos são além de qualquer coisa que nós consigamos imaginar. Eles mostram não só todos os tecidos musculares, mas também como em suma, todas as partes do corpo físico em detalhe vívidos. E são verdadeiras lembranças dessa importância que nós muitas vezes não damos ao mecanismo físico que temos. Porque é bem verdade que muitas vezes nós nos identificamos pelo corpo físico. Nós achamos que nós somos isso aqui, que nossos amigos são aquilo que nós vemos, mas a gente sabe que não é verdade, né? Que o espírito está só pilotando o corpo físico por agora. E algumas vezes, quando a gente começa a aprender a respeito disso, a gente começa a entender que realmente nós somos mais do que o corpo físico, a gente começa, de certa maneira, a menosprezar um pouquinho o corpo físico e falar, isso não é importante, né? Mas nossos amigos espirituais nos lembram que nós devemos, sim, ser muito agradecidos a esses corpos físicos que nos dão a possibilidade de estarmos aqui na Terra. Então, eles têm uma reverência muito bonita também pelo corpo físico como um instrumento de depuração através da reencarnação para fins espirituais. Eu acho isso também muito legal, muito fascinante nesse capítulo, que está repleto de coisas em geral, né? E eu vou parar de falar daqui a pouquinho, para a gente poder conversar mais e, quem sabe, tecer um bate-papo aqui entre as pessoas também que estão assistindo. Mas antes disso, também queria comentar um caso que eu achei fascinante, que é o caso de Anacleta. E o caso de Anacleta, no final, é esse espírito que entra e, conversando com Manassés e André, demonstra uma evolução assim, espiritual, talvez assim, bem avançada para o nosso nível ainda, né? Onde Anacleta vai, então, reencarnar em breve para ajudar 4 espíritos ainda em dificuldades. E o amigo Manassés fala que ela vai quase em missão, vai ajudá-los, mas ela corrige-o educadamente, falando que não, que é obrigação dela, porque esses são filhos de outra encarnação que ela não educou da maneira com que ela realmente devia. E eu achei fascinante isso, porque no próprio depoimento dela a respeito do que aconteceu no passado, ela conta que ela foi uma mãe muito prestimosa, teve umas condições boas de vida, e os filhos também tiveram muitos bens e carinhos, etc. e tal, mas ela pecou, inclusive, pelo excesso de carinho e mimo, um pouco. Então, ela se sentia agora na condição de voltar e resgatar os filhos que foram, de certa maneira, mal educados, pelo excesso de liberdade e carinho que ela tinha dado, que acabou por não os instruindo, mas deixando-os caírem na libertinagem. E ela, então, teria uma vida muito difícil, que ela já estaria apta, claro, a lidar, mas teria, se não me engano, 2 filhos, então, paraplégicos, com um terceiro com um problema, e uma outra filha com um pouco menos de problema também, que ajudaria. E a gente se pega, então, assim, entendendo também o valor da família, de uma maneira mais assim abrangente, digamos assim, né? De que não só nós falamos um pouquinho do corpo físico antes, do ponto de vista daqueles que estão passando pela grande dificuldade aqui na Terra de serem portadores de deficiência física, né? Ou mental, por aí vai. Mas também esse outro lado desse capítulo, o que aliás sempre acontece com o André Luiz, nos dando várias perspectivas diferentes, também nos atenta às dificuldades dos familiares dessas famílias onde há essas deficiências, entre aspas, né, que nós aprendemos que não são deficiências de maneira alguma, porque o espírito não está deficiente nunca, se dá. Ou seja, existe um planejamento tão grande que todos aqueles envolvidos em famílias onde há dificuldade familiar têm a sua própria história, a sua necessidade de reparação conjunta ali junto, né? E nos faz pensar a respeito de várias possibilidades e várias responsabilidades que nós temos no âmbito familiar, né? Tanto para com os nossos filhos, mas também como para nossos pais. Ou seja, essa responsabilidade grande que nos é dada de tomarmos contas um dos outros, nos educando uns aos outros, para que possamos não cairmos em tentação, como dizia Jesus, não é verdade? Para que possamos manter essa linha reta do comportamento espiritual,
que nos levaria, então, a sermos seres que conseguem completar grande parte do planejamento espiritual que é preparado antes mesmo de encarnarmos. E que muitas vezes vemos nesse capítulo também esse termo novo, interessante, chamado de completistas, entre aspas, aqueles que utilizam todos os recursos do corpo físico para realmente darem cabo de suas grandes tarefas na Terra, e é coisa rara ainda, né? Então a gente vê aí o papel da preparação reencarnatória, e, gente, se isso é interessante para vocês, leiam esse livro, leiam esse capítulo várias vezes, porque cada vez que a gente lê, a gente vai pegar um detalhezinho diferente. E como a reencarnação, a preparação da reencarnação pode ser muito diferente. Mas eu acho que, no geral, se eu fosse tentar sintetizar tudo aqui, esse capítulo eu acho ele maravilhoso porque ele nos ajuda a esclarecer mais uma vez para nós mesmos de que nós somos seres espirituais tendo uma experiência carnal, física, temporária. E que é importante para a gente mudar de perspectiva e não pensarmos que nós somos um corpo que tem um espírito, mas sim um espírito que está temporariamente no corpo. Ou seja, quando nós estamos fazendo as nossas decisões no dia a dia, vamos tentar deixar o nosso eu espiritual se manifestar de maneira mais forte e perguntar: o que vai ser melhor para mim do ponto de vista espiritual? E não tão somente o que é bom para mim agora do ponto de vista físico. Porque muitas vezes algumas decisões que nós tomamos bom para a gente, são boas para a gente do ponto de vista físico, né? Seja de carreira, seja de sociedade, seja financeiro, mas talvez não sejam bons de maneira emocional, ou intelectual, ou espiritual a longo prazo. Então, eu acho que as obras de André Luiz nos fazem isso, né? Nos transportam a esse mundo que nos parece diferente, mas que, na verdade, é o nosso mundo primário. Então, ao pensarmos na reencarnação, que a gente vai aprendendo junto com André Luiz, é uma ferramenta primorosa e importantíssima na nossa evolução espiritual, nós somos lembrados tão sutilmente, e muitas vezes não tão sutilmente assim, de que é necessário que nós troquemos a nossa perspectiva, que nós consigamos ver a nossa existência como uma existência espiritual, mesmo que estejamos no plano carnal, no plano físico. E fica o convite a todos, inclusive a mim mesmo, né? Mas então eu quero parar um pouquinho aí, que eu sei que também que nós temos outras pessoas aqui conosco, para ver se de repente há algum comentário que alguém gostaria de tecer, em algum detalhe a mais que nós gostaríamos de ressaltar. Obrigada, Daniel. Uma coisa que eu achei que mexeu comigo foi a quantidade de tempo que se leva no plano espiritual, né, nesse processo de preparação para a reencarnação. Então, no caso da Anacleta, aí fala 30 anos, a gente já ouviu em alguns livros de André Luiz esse número mágico de 30 a 50 anos, né? Então, hoje eu sou a mãe e provavelmente vou ser a neta do meu filho, né? Nesse momento aí de ajuste, de preparação. Mas perceber que isso da gente poder ter a bênção da vida é um direito, é uma conquista, né? E que muitas vezes a gente acaba minimizando ou apequenando essa oportunidade que a gente está tendo aqui. Então a gente reclama, a gente pensa em largar tudo, a gente tem vontade de morrer, muitas vezes comete suicídio. Quantos de nós já não conhecem vários casos, né? Se esquecendo desse privilégio que é dado para a gente, né? Sem dúvida. E muitas vezes o suicídio pode até não ser o suicídio direto, né? Como a gente viu num capítulo anterior aqui, em que a pessoa cometeu um suicídio dando um tiro, né? No peito. Pode ser o suicídio indireto, né? Eu tô infeliz, então eu uso droga. Eu tô infeliz, então eu bebo demais. Então eu tô infeliz, eu dirijo de uma forma agressiva e irresponsável. Enfim, eu não valorizo a oportunidade que eu tô tendo, né? Então, isso que você falou, achei interessante isso do eu espírito e eu físico.
Entendendo que a gente tem que cuidar dos dois, né? Eu tenho que cuidar do meu crescimento moral, espiritual, como espírito eterno, e eu também tenho que cuidar do meu físico. O que é que eu preciso para minha saúde física? E só para finalizar um outro comentário aqui, é que muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, não, porque o meu espírito. E aí acaba esquecendo, não é meu espírito, sou eu, né? Então não existe isso de meu espírito. Como você falou, eu sou espírito eterno, eu sou centelha divina, que momentaneamente estou aqui usando essa casca, né? De cabelo preto, olho castanho, mas essa casca não sou eu, né? Uhum. Essa roupagem, né, temporária que nós estamos usando, que é muito importante, né, porque afinal de contas a gente precisa dela para ter esse aprendizado que nós estamos tendo, né? Mas é muito bonito isso porque eu acho que é por isso que o espiritismo muitas vezes é libertador, né? E talvez seja por isso que Jesus tinha falado que a verdade nos libertará. Quando a gente consegue entender a instância maior das coisas, a gente consegue ver a reencarnação, entender o nosso translado pela espiritualidade através dos tempos, a gente vê coisas interessantíssimas, né? Por isso que a gente pensa sempre, tenta pensar com o espírito, e por isso que muitas vezes nós espíritas falamos que é muito importante que nós prestemos atenção ao suicídio, que nem você falou, né? Porque do nosso ponto de vista, a gente já entendeu que está tanto trabalho para a gente reencarnar, e é uma opção tão, muitas vezes, tão assim demorada e difícil, que vale a pena não menosprezá-la, né? E senão a gente tem que voltar e continuar esse trabalho que nós interrompemos de maneira até mais difícil, né? O que é muito triste e doloroso muitas vezes. Nós vemos isso em primeira mão, né? Quando nós conversamos com os espíritos do outro lado. Então, embora nós tenhamos esse conhecimento, a gente também tem que tomar o cuidado, algumas vezes, de não julgar o próximo que ainda não teve essa perspectiva espiritual, né? Porque muitas vezes as pessoas estão em dor naquele momento e se a gente entra com a culpa também não ajuda, né? Então, essa é uma coisa muito interessante. Essa parte também da roupagem que você falou, eu acho tão interessante nesse mundo atual de hoje em dia que nós passamos, porque quando a gente começa a entender a encarnação e essa roupagem que você falou, Ana, fica difícil a gente ter algum tipo de discriminação ou então realmente falta de carinho por qualquer ser humano, né? E racismo, por exemplo, passa a ser assim absolutamente inconcebível, porque eu hoje tenho essa roupa específica, né? Ou então a tolerância religiosa também é muito importante. Hoje eu nasci nessa parte do mundo, tenho essa roupagem e praticamente fui exposto a esse tipo de religião, porque ainda a religião ainda é uma coisa geográfica, de certa forma, né? Amanhã eu posso nascer do outro lado do mundo, ter uma roupagem completamente diferente e ser introduzido em uma religião, uma visão do divino completamente diferente, mas seria ainda o mesmo espírito. Então, a gente passa a ver que, como espíritas e como espíritos imortais, já não faz mais sentido a gente discriminar um ao outro. Já não faz mais sentido a gente eleger barreiras entre povos e entre religiões e entre etnias, ou então até mesmo sexo e gênero, né? Não pode haver discriminação entre homens e mulheres, brancos, negros, amarelos, vermelhos, rosas com bolinhas pintadas de azul, alienígena, verde, seja lá o que a gente possa imaginar na nossa cabeça. Não há razão para isso, porque nós somos espíritos primeiro. Então, acho fascinante isso, porque André Luiz acho que é um fator muito grande disso, né? André Luiz nos lembra disso, mostrando como é o outro lado. É o repórter do outro lado, de certa maneira, né? Então, esse capítulo eu acho ele fantástico para quem está interessado em pensar um pouquinho mais sobre a reencarnação, porque a gente nunca acha que a gente... né? A gente acha que reencarnou e pronto, né? Mas tem muito trabalho do outro lado, né? É realmente muito interessante. Eu tenho uma pergunta. Não, vai, Cris. a Glaucia. É Glaucia. Glaucia, você pode falar. Eu tenho uma pergunta. Queria saber de vocês, assim, por exemplo, todo o esforço, é porque eu estou passando por uma situação difícil mesmo, todo o esforço que a gente põe como mãe de trazer a consciência, e aí
eu tô numa época de, até, não é desespero, mas de assim, o que que eu faço, o que que eu tô fazendo errado, ou qual a maneira melhor para seguir para o meu filho. Você vê ele caindo para um lado que não é para ir, e aí dá um... Eu tenho fé em Deus, mas dá aquele medo, e você não sabe o que fazer mais, tentando fazer tudo o que você pode, no ensinamento, lógico, errando também para lá e para cá, mas voltando para o caminho certo, mas com toda a dedicação, então, e o medo de que se não der certo, nossa, é tão difícil isso, é uma angústia, na verdade. Então, gostaria de saber da opinião de vocês, que também são pais e espíritas, e me dar uma iluminação nesse caminho. Olha, eu acho que eu pensaria de maneira até um pouco diferente aqui, né? Eu começaria falando assim, o fato de que há uma angústia a respeito da educação do seu filho já é um bom sinal. Não porque angústia é uma coisa boa, mas porque mostra para a gente que a gente está preocupado realmente em fazer o melhor para a nossa prole, para os nossos filhos. Eu acho que quem é pai, quem é mãe, entende isso, né? Então, que bom que a gente já sente uma dificuldade, está pensando a respeito disso, porque denota que nós estamos preocupados e queremos o melhor para os nossos filhos, na verdade, né? E é muito difícil mesmo, porque sem saber da experiência de maneira pessoal, fica muito difícil a gente receitar qualquer coisa, né? Mas, além do amor, né? Mas eu diria que é bom conversar com os filhos, né? Ainda mais essa geração nova também já entende coisas diferentes. Dialogue, explique o porquê da sua preocupação. Lembre-se também que o seu filho, a sua filha, são espíritos imortais. Então, eles já têm a capacidade de entender um pouco a respeito disso, se você explicar com carinho e com devoção. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa é uma tragédia amorosa que todos os pais passam, né? É entender que nossos filhos também já vêm prontos, de certa maneira, né? Eles trazem com eles tendências e características do mundo espiritual, como espíritos que são, que muitas vezes nós seremos incapazes de mudar por completo, né? Então, é uma dificuldade muito grande a gente respeitar a individualidade do filho crescido, ao mesmo tempo respeitando o nosso dever de orientá-los da melhor maneira possível, né? Então, como conciliar essas dificuldades? Eu diria, ore e abra seu coração para o seu filho e não fale simplesmente, não faça isso, meu filho, explique por quê. Porque mesmo que eles não entendam agora, nesse momento, vai ficar a sementinha lá, né? Como muitas vezes nossos pais fizeram conosco, não é verdade? Muitas vezes nossos pais falaram conosco uma vez antes e a gente não registrou muito bem, mas depois cai a ficha quando a gente fica mais velho. Então, muitas vezes eu penso que o trabalho de pai é germinar o solo um pouquinho, nem sempre é tosar só a planta, mas é plantar aquela semente lá, porque mesmo que o espírito traga tendências muito específicas, de certa maneira, que todos nós trazemos, né? E que muitas vezes os pais não têm condições de realmente orientar por completo, já fica lá, né? Mas esse papo, inclusive, da espiritualidade, de conversar com nossos filhos a respeito do espírito imortal, é uma coisa muito importante. Que se nós não começamos já isso com nossos filhos, comecemos hoje. Vamos lembrar para eles dessa realidade, porque o mundo físico não vai falar para eles disso, né? E se há uma coisa que nós sabemos é que há 100% de probabilidade que todos nós vamos desencarnar. E mesmo assim, nós não conversamos sobre isso. Não é interessante? A nossa sociedade, a nossa cultura não trata da morte. Ela simplesmente varre a morte para debaixo do tapete, esperando que ninguém perceba. E a gente, muitas vezes, faz esforços assim incríveis para adiar a morte, porque a gente não quer lidar com isso. Mas a gente tem que tratar do mundo espiritual, como o André Luiz nos diz, de maneira assim acessível e fácil, porque explicando muitas vezes para os nossos filhos, nossas filhas, eles vão entender o porquê
e vão vagarosamente, se não mudar o comportamento deles, vão pelo menos titubear um pouquinho, vão pensar, opa, agora eu tenho uma outra opção, né? Enquanto isso, não se esqueça de amar muito, né? De ser firme quando necessária com amor, sem ser grosseira, né? Usar o seu amor de mãe, explicar e educar. E tenho certeza que você vai ser amparada pelos bons espíritos, os seus mentores, os mentores deles e Deus, nosso Pai. Então, fique firme, mas converse com seu filho, porque se a gente não estiver conversando, não tem como melhorar. Então, o passo inicial é manter esse diálogo, né? De pai para filho, de espírito imortal para espírito imortal. E a gente vai pensar muito em você também, claro, né? Mas não perca o ânimo, né? Confie em Deus e faça o seu melhor, que parece que está acontecendo também. Mais alguém tem alguma sugestão? Obrigada, muito obrigada, Daniel. Eu tenho, Daniel. Daniel, uma parte desse capítulo que não ficou tão clara para mim, eu não consegui visualizar, foi quando o André se referiu à questão da encarnação para os espíritos que estavam em zonas mais baixas. E acredito que foi, eu esqueci o nome do outro personagem, que explicou sobre quando os espíritos estão numa zona mais baixa, que alguns deles, se eles já estivessem progredindo, eu não lembro exatamente as palavras, mas foi mais ou menos isso, eles precisavam de uma intercessão de espíritos mais elevados. E André trouxe aquilo para a questão do pai dele. Então, para mim, ficou difícil visualizar a questão de, no caso, então, há o consentimento dos espíritos ainda nas zonas mais baixas, ou é a questão da reencarnação compulsória? E como eles, Olha, né? se o espírito já estiver encaminhado, essa parte ficou meio obscura, eu não consegui visualizar bem isso, entender. Essa é uma boa pergunta, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas vamos tentar sintetizar ela, esperando que não fique muito grosseira, né? Uma das partes desse capítulo que eu mais gosto também, porque o Manassés, se eu não me engano, está conversando com ele junto com outro mentor também, que parece ser o supervisor de Manassés, que eu esqueci o nome dele agora. Estão conversando a respeito disso e eles falam que existe realmente dois tipos de encarnação, entre aspas, né? Uma é a encarnação, os padrões vigentes do planeta, e outras são essas encarnações assim mais especiais, das pessoas que já têm um pouquinho mais de mérito e, por consequência, recebem um tratamento diferenciado porque o papel deles é diferenciado, né? Então, André Luiz é levado a pensar, claro, no seu pai, né, que esteve em condições um pouco mais infelizes do que a de André, que reencarnou. E nos dá a entender que realmente existem padrões diferentes, ou seja, a reencarnação é um pouquinho mais, assim, digamos, automática, sem essa intervenção meritória, com tantos detalhes assim, quando nós não temos ainda o mérito, né? E nos leva a pensar assim que realmente não são todos nós que têm a escolha do planejamento encarnatório, né? Nós temos a escolha à medida dos nossos méritos, mas quando nós não temos o mérito de poder entender e planejar nossa reencarnação de maneira lúcida, os nossos amigos espirituais intervêm e fazem isso para a gente, né? Inclusive, essa é uma pergunta muito interessante também em geral, que a gente vê expressada no Livro dos Espíritos, quando a gente trata do livre-arbítrio. E a gente aprende que o livre-arbítrio não é liberdade de ação, mas ele é conquistado a partir do momento que nós temos a capacidade de entender as nossas próprias ações, ou seja, o nosso livre-arbítrio varia à medida que nós vamos crescendo espiritualmente. O que não é difícil da gente entender quando a gente pensa nos nossos próprios filhos no corpo físico, não é verdade? Quando nossos filhos são menores, eles não têm a opção de escovar o dente. Nós, os pais, falamos, olha, meu filho, você vai escovar o dente porque é melhor para você, né? Então, só mais tarde, quando eles são maiores, já estão na sua maioridade e têm a capacidade de entender, eles têm, então, a opção de escovar o dente ou não, né? Mas, durante aquele pequeno período menor, né, eles vão escovar o dente porque os pais dizem para eles que é preciso que eles façam isso. Então, de certa maneira, o mesmo acontece no mundo espiritual. Enquanto nós não estamos fazendo escolhas muito saudáveis ainda, o processo reencarnatório vai se dar de maneira assim, mais direta e mais automática. Ele vai acontecer de acordo com as necessidades do espírito. E o espírito, muitas vezes, não vai ter tanta latitude como nós temos aqui, né? Como muitas vezes nós podemos escolher. Mas isso se faz necessário
para que a gente não caia num caso de que o espírito, então, ainda mais juvenil, digamos assim, espiritualmente, decida que nunca mais vai encarnar e fica, então, empacado num nível que não vai adiante. E não convém ao espírito, então, né? Então, a espiritualidade maior se encarrega de endereçar, e muitas vezes é daí que a gente até tira aquele termo de reencarnações compulsórias, né? Quando o espírito fica empacado, vem alguém com uma autoridade moral que entende mais do caso, então dá aquele empurrãozinho e o espírito não tem muita escolha, ele tem que passar por aquilo porque é o melhor para ele, né? Faz sentido? Faz sim. Eu botei agora para você Obrigada. no chat do WhatsApp exatamente onde começa esse capítulo aí da escolha das provas, complementando aí o que o Daniel falou, que nós temos o nosso livre-arbítrio, mas, claro, isso é proporcional à nossa conduta, né? A gente só vai ter o livre-arbítrio desde que exista aí responsabilidade, né? Porque, como ele falou, a gente não vai colocar um carro na mão de uma criança de 7 anos. Bom, mas Não deve. agora já são 8h12, o tempo voou, como sempre, né, Dani? É sempre assim. E tá na hora da gente encerrar, mas eu queria agradecer mais uma vez o Daniel pela oportunidade de estar aqui com a gente, ajudando a gente nesse estudo. Essa turminha aqui, como você sabe, Daniel, a gente está junto aí há já 1 ano e meio, aprendendo junto com o André Luiz. É sempre uma benção quando você pode estar junto, porque sempre agrega tanto, é tanto conhecimento, é uma perspectiva diferente, né? Quando a gente estuda junto, um complementando aí o entendimento do outro. E queria te agradecer de estar aqui com a gente, obrigada. Obrigada de fazer esse capítulo especial, que eu acho que é o capítulo que mexe mais comigo desse livro, né? E queria convidar você para, na hora, daqui uns 2 meses, a gente agora começa o capítulo 13, né? O livro tem 20 capítulos, então daqui 2 meses a gente encerra o livro. Aí convidar você aí para fechar aí o nosso estudo com chave de ouro, se você tiver disponibilidade. Com prazer. Quem agradece sou eu, gente. Eu que agradeço. É muito gostoso fazer esse bate-papo com vocês, inclusive porque eu acho que esse livro de André Luiz é muito bom a gente realmente ler, depois a gente conversar com os outros, né? A gente aprende tanto, como você falou, Ana, quando a gente trabalha em conjunto nisso, né? Porque a gente pega as perspectivas que a gente não percebeu antes, e é muito gostoso. E eu agradeço muito vocês me convidarem hoje. Desculpa a gente ter se esticado mais do que a gente devia, né? Mas realmente o papo é sempre muito gostoso. Sou eu que agradeço. Obrigada, Dani. Eu vou, então, vamos encerrar agora. Agradecendo mais uma vez aos benfeitores espirituais que estiveram aqui junto conosco, que visitaram cada um dos nossos lares, pedindo a eles, Senhor, que ilumine a nossa mente, o nosso coração, que fortaleça a nossa vontade de acertar, que durante essa noite em especial, Senhor, que nós possamos nos encontrar com os nossos anjos da guarda, possamos nos lembrar, Senhor, dos nossos compromissos, daquilo com que nós nos comprometemos no plano espiritual maior em relação não só à nossa conduta, à nossa responsabilidade nessa vida, mas também, Senhor, como nós aqui, instrumentos de Deus para trazer equilíbrio àqueles que nos rodeiam. Nós vamos pedindo, Senhor, nesse instante, que cuide de cada um de nós, dos nossos problemas, preocupações, desafios nessa reencarnação que todos temos. Desafios que podem ser de ordem física, ordem moral, espiritual. Nós sabemos que o acaso não existe. Pedimos pelo fortalecimento da família, célula dessa cidade, por todos os pais, por todos os filhos. Vamos pedindo pelo nosso país, pelos seus governantes.
Que nosso planeta, Senhor, possa florescer em amor, em luz e paz. E assim nós te agradecemos, Mestre Jesus, por mais essa noite, por mais esse estudo, pedindo em especial que flores e bênçãos espirituais possam ser entregues ao Daniel como forma de agradecimento desse presente que nós recebemos essa noite. Graças a Deus. Obrigada, Daniel. Obrigada, meninas. Obrigada, Daniel. Aula maravilhosa. Obrigada, Ana. Obrigada. Beijinhos. Boa noite. Beijinho, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau.